coisa muito interessante. A destilação é de origem árabe e ocorreu na Europa quando da invasão árabe na Península Ibérica. E então esses espanhóis e os portugueses, por consequência, ao virem do Novo Mundo com as descobertas, trouxeram. Então isso é uma coisa árabe que remonta a 6 séculos antes de Cristo. Estamos falando dos espíritos usados como remédios, misturados com ervas. No começo de uma data, para nós, um país, embora laico, mas católico, de sua quantidade, de grande expressão. Isso funcionava 600 anos antes de Cristo. Nós somos de 1500. Então a coisa é de um tamanho impressionante. Outra coisa, o Mauri também disse uma coisa que nós damos uma certa referência a vinhos, a cachaça mais conhecida no exterior. Mas o grande mestre maior barman do Brasil e com certeza com o maior nome reconhecido internacionalmente, declara em junho de 2010, de acordo com a revista Impact, que é uma revista inglesa de publicação de drinks especializada, a caipiríssima já é o terceiro drink mais servido do mundo. É importante para quem vê 007, com Dry Martini e outras coisas, a caipiríssima é a terceira bebida, o terceiro drink, bebida limpa, drink mais consumido no mundo. Eu acho importantíssimo isso para nós termos a ciência de como isso evolui e como tem consigo. A exportação, atualmente várias marcas de boa qualidade estão presentes no Brasil e são exportadas nos melhores restaurantes, em adegas residenciais. A cachaça realmente tem achado seu lugar ao sol. Foi símbolo de orgulho dos Inconfidentes quando a Mauri cita em Minas Gerais as serras onde com o frio eles se abrigavam. Os Inconfidentes também tomaram a cachaça para si em Minas como um elemento de união nacional. Aquela cachaça simbolizava um produto nacional, uma bandeira de Deus. Então, os primeiros brasileiros a defenderem a nossa independência botaram a cachaça como sua bandeira. Isso é muito importante porque surge já como um movimento brasileiro. Por que é importante? Porque já se fabricava cachaça em Portugal antes do Brasil ser descoberto. Eles já faziam a cachaça lá. Eles trouxeram para cá. Mas existem registros da época de 1492 de cachaça sendo feita em Portugal. Aqui elas foram no Dia Nacional. Temos que deixar em preconceito, qualquer preconceito com relação à cachaça. A ideia de cachaça é uma bebida para classe mais baixa, a cachaça hoje tem qualidade no Brasil. Todo mundo tem que levar em conta uma coisa: toda bebida feita através da fermentação e destilada que tenha como base açúcar, dificilmente vai conseguir concorrer com a cana de açúcar. Ela tem muito mais açúcar do que qualquer fruto, porque resulta uma bebida com um teor de álcool muito mais alto. Nós estamos falando de uma bebida que o teor de álcool pode variar por legislação de 38 a 50 graus, em torno de 40%, um controle de 40%, a cachaça pode chegar a 54%. Então há um certo preconceito, por quê? De uva. Não tem o que se perguntar sobre isso. Ela realmente. A cana-de-açúcar tem como base, como a Mauri já disse, a cachaça tem a cana-de-açúcar, leveduras e água. Esse processo começa com uma moagem, uma prensagem, onde se gera um mosto, onde ele é depurado, é tirado toda aquela parte sólida, e depois ele é encaminhado já no processo de fermentação, após decantado, separado das borras, para uma destilação em alambique. Alambique, como nós já falamos, é uma criação árabe. Os primeiros alambiques de cobre que se tem origem no nosso mundo, vocês terem ideia, não existia em Portugal. A gente falar em Brasil, imagine, nossos cultores não existiam ainda como país. Aqui é um resumo: a moagem de cana selecionada, a fermentação, a destilação e o último processo da cachaça é o envelhecimento. Próximo passo. O registro da cachaça não é uma coisa muito antiga e da caipiríssima é bastante novo. Aí, a garrafa é colocada em coxos e tachos de madeira, levedura, base de cana triturada, com farinha de milho torrada e um processo artesanal, inicialmente. O tempo da fermentação é de 10 a 48 horas. Depende muito da tecnologia empregada, se ele vai ser por um processo lento, que é o da pinga, como nós chamamos, ou num processo contínuo. As tubas, essa condensa na espiral de volta e ela pinga já de uma forma mais limpa. A cachaça, nesse processo, ela pode ser dividida em 3 tipos do produto que sai do outro lado, que é a cabeça, o coração e a cauda. Nós só podemos utilizar para o consumo nosso humano o coração. A primeira parte, que é chamada de
de cabeça e a última cauda, elas têm que ser onde a cachaça produz. Todo mundo sabe, hoje tem gosto de cachaça, salinas, todo mundo fala código natural. Não é arte, não é fato. É fato, não é arte. É tipo de pinga. E ela varia com a classificação pelo tempo de envelhecimento. A pinga nova é aquela que tem 3 meses de descanso. Independente daquela classificação anterior, aqui é qual tipo de envelhecimento. A pinga envelhecida, ela tem no mínimo 1 ano em tonel de madeira. A pinga matizada é misturada da nova com envelhecida. É o misto das duas. E a reserva especial é o mínimo 3 anos em tonel de madeira. É um profissional especializado em cachaça. Em todos os assuntos a ela relacionada. Tem a função de orientar os clientes que detêm uma carta de cachaça, sobre o qual se encaixa em seu perfil, orientando quanto à informação do produto. A mesma coisa que nós fizemos na formação de cardápio de vinhos, o cachaceiro tem que fazer sobre o item da cachaça, do menu de bebidas, sobre a cachaça. Existe naquela divisão cachaça, aguardente, uma classificação própria. Conhece todas as etapas, assim como o sommelier. Compra, armazena, seleciona, elabora cartas, conduz palestras, degustação, sendo também um consultor nessa área. É o sommelier de cachaça. Não tem outra coisa para colocar na língua deles. A palavra álcool, que significa água, aliás, curru. Eles dizem álcool, que vira álcool, né? Que é a água que pega fogo, a água ardente. É por isso que o nome veio daí. E é por isso que eles se chamam alquimistas, porque também trabalham com o produto. A base disso é toda a origem. Então, a nossa cachaça é a aguardente de cana-de-açúcar. Ela é produto de uma fermentação alcoólica do mel ou do gosto da calda de cana, a destilação desses líquidos. Em 1530, os portugueses implantaram no Brasil o primeiro engenho. Era comum dar cachaça aos escravos para aguentar o trabalho. Com o passar dos tempos, a cachaça é apreciada por todos. Nas últimas décadas, há um reconhecimento internacional. A cachaça alcançando um status de bebida chique e requintada. A cachaça como bebida chique e requintada, tomada em doses chás, ela é comum. Fora daqui, ela é conhecida como caipirinha. Você não vai encontrar lá fora, salvo pessoas especializadas em bebida, a pessoa pedindo uma cachaça por dose. Você vai com ela misturada com fruta, de preferência a caipirinha, que é a nossa bebida internacional de Nordeste. Ou seja, em 93 nós passamos a ter um brasileiro nos representando. E a primeira iniciativa dele, isso em Hamburgo, foi tentar incluir o drink nacional na lista de drinks internacionais. Certo? E isso era feito através da associação chamada IBA, International Bartenders Association. E eles se reuniam e tinham uma abertura para analisar 50 tipos de coquetéis diferentes. O nosso brasileiro da Irlanda foi lá em 93, em junho, e tentou colocar para ser apreciada na Convenção de Toronto, em outubro, onde seria classificada. E estava tudo pronto para isso. Quando chegou na convenção, os suecos tinham preparado uma surpresa, eles tinham preparado uma bebida com vodka, que eles subiram ao projeto, e faziam vodka com abacaxi e deram o mesmo nome de caipirinha. O mesmo nome. Então tinham 2 caipirinhas com vodka, uma com vodka, imagine, abacaxi em caldo, e a dele preparada, a nossa preparada com um negócio. Ele descobriu isso e fez uma articulação muito grande. E nós ganhamos a votação apertadíssima, a partir de outubro de 93. Graças ao resto da Irlanda, a caipirinha passou a fazer parte do rol de bebidas internacionais. E quase derrubada por um lobby internacional que não tinha interesse de ver a cachaça crescer no mundo. Né? Isso primeiro se fosse a vodka. Era um jogo de empresa fazendo isso. Se hoje nós temos caipirinha, uma terceira bebida do mundo, deve ser um mestre derivado, que daqui a pouco